Todos os dias, milhões de pessoas entram em prédios gigantes sem pensar muito sobre eles. Elas trabalham, dormem, tomam café, pegam elevadores, vivem suas vidas normalmente. Mas existe uma coisa estranha sobre esses monstros de concreto. Quanto mais eu olhava para eles, menos eles faziam sentido, porque honestamente isso não deveria funcionar. Imagine pegar milhares de toneladas de concreto, milhares de toneladas de aço, centenas de toneladas de vidro, empilhar tudo isso e esperar que continue em pé por décadas, sem cair, sem tombar, sem quebrar. E o pior, alguns dos maiores prédios do mundo chegam a balançar. Sim, balançar. Então a pergunta é, como um prédio gigante não cai? Quando pensamos em um arranha-céu, normalmente pensamos na altura, mas a altura não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é o peso, muito peso. Para ter uma ideia, o Burj Khalifa possui centenas de milhares de toneladas de material estrutural. É uma quantidade tão absurda de massa que parece impossível imaginar aquilo apoiado no chão. Porque existe uma regra simples da física. Tudo que sobe quer descer, sem exceção. A gravidade está puxando aquele prédio para baixo, 24 horas por dia, todos os dias, todos os anos. E ainda assim, ele permanece parado. Mas a parte mais impressionante é que os engenheiros não vencem a gravidade. Eles fazem algo muito mais inteligente. A primeira coisa que eu descobri é que um prédio não está simplesmente apoiado no chão. Ele distribui o seu peso. Imagine uma pessoa usando salto fino. Agora imagine uma pessoa usando uma raquete de neve. As duas podem ter exatamente o mesmo peso, mas uma afunda, a outra não. O motivo é simples. Distribuição de força. A mesma lógica vale para os arranha-céus. O peso não fica concentrado em um único ponto. Ele é espelhado. Colunas, vigas, lajes, fundação, tudo foi calculado para dividir a carga. E aqui entra a matemática. Antes da construção começar, engenheiros simulam milhares de cenários. Quanto peso cada coluna suporta, quanto peso cada andar adiciona, quanto o solo consegue aguentar. E se os números não fecham, o prédio simplesmente não é construído. Mas existe um problema. E um problema grande, que o peso do prédio parece irrelevante. Quando eu era criança, eu acreditava que os prédios eram imóveis, completamente rígidos, como montanhas artificiais. Mas a verdade é muito estranha. Prédios se movem, todos eles, sem exceção. Mesmo em dias normais, a diferença é que normalmente você não percebe. Agora imagine um prédio com centenas de metros de altura. Ele funciona como uma gigantesca vela. Quanto maior a altura, maior a área exposta ao vento. E quanto maior a área, maior a força exercida. É por isso que um dos maiores desafios dos engenheiros não é impedir o prédio de cair, é impedir que ele balance. Alguns moradores de prédios muito altos já relataram sentir lustres balançando, água se movimentando em copos, sensação de enjoo, tudo causado pelo movimento da estrutura. E isso é completamente normal. Mas a situação encontrada pelos engenheiros parece ter saído de um filme de ficção científica. Dentro de algum dos maiores prédios do planeta existe um segredo que quase ninguém vê. No interior do Type 101 existe uma esfera gigantesca, pesando centenas de toneladas. Ela não está lá para decorar, ela existe por um motivo. Quando o prédio se move para um lado, a esfera se move para o outro, como um contrapeso, absorvendo parte da energia, reduzindo as oscilações. É uma solução tão simples, que parece genial. E o mais impressionante, ela funciona. Mas existe uma força mais assustadora que o vento. Uma força capaz de mover o próprio chão. Imagine tentar equilibrar um lápis sobre sua mão. Agora imagine que alguém começa a sacudir sua mão violentamente. Nesta situação de um prédio durante o terremoto. O problema deixa de ser o prédio. O problema passa a ser o solo. E aqui entra uma das maiores revoluções da engenharia moderna. Ao invés de prender completamente os prédios ao chão, alguns institutos utilizam sistemas especiais de isolamento sísmico. O objetivo é simples. Permitir que pequenos movimentos controlados, assim a energia dos terremotos é absorvida antes de destruir a estrutura. Foi nesse momento que percebi algo curioso. Os prédios mais seguros do mundo não são os mais rígidos, são os mais inteligentes. Eles não tentam derrotar a física, eles trabalham com ela. Quando olhamos para um arranha-céu, vemos concreto, vidro, aço, mas isso é só superfície. O que realmente mantém aquele prédio de pé são os cálculos, milhões deles. Cada coluna, cada parafuso, cada viga, cada fundação existe porque alguém resolveu um problema matemático muito antes do prédio existir. A física mostra as regras, a matemática permite prever o resultado. E juntas, elas tornam possível algo que era impossível. Então,
Como um prédio gigante não cai? A resposta não está na força, nem no concreto, nem no aço. A resposta está em algo muito menos visível. Em séculos de matemática, em séculos de física, milhares de engenheiros resolveram problemas que a maioria de nós nem percebe que existe. E talvez essa seja a parte mais impressionante de todas. Todos os dias, milhões de pessoas entram nesses gigantes de concreto, sem imaginar que estão cercados por uma das maiores demonstrações de ciência aplicada da história. Agora eu quero saber uma coisa. Qual parece mais impossível? Um arranha-céu de centenas de metros, uma ponte suspensa de quilômetros ou um avião de centenas de toneladas voando? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de investigar o mistério escondido por trás da matemática, da física e da engenharia, inscreva-se no canal, porque no próximo vídeo vamos responder uma pergunta ainda mais absurda.